Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Yo soy Abraham Jiménez, soy pastor en la Iglesia Central de Trujillo, Perú. Eu sou o pastor Dário Gonçalves, distrital de Quadra Norte, na cidade de Londrina, Associação Norte Paranaense. Eu sou Edilson Valiante, ministerial da União Central Brasileira. Eu sou o pastor Oliveiros, distrital de Cidade Dutra. Eu sou o pastor Areli Barbosa, JA da Divisão Sul-Americana. Pastor Eric Jiménez, soy profesor de teología en la Universidad Peruana Unión. Quem fala aí é pastor Rudolf Zukovski, sou secretário da União Central Brasileira. Eu sou André Silva, pastor do distrito de Iguape, da Paulista Sul. Bueno, yo soy Juan Cancino, trabajo en Temuco y esto queda al sur de Chile. Meu nome é Graciliano Martins, eu sou pastor, sou psicólogo, trabalho no IAN, as Faculdades Adventistas da Bahia. Leciono disciplinas da psicologia para o SALT, para o curso de psicologia e também para o curso de enfermagem. Muito bem, e é o pastor que me batizou. Obrigado, pastor. E eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. E eu sou o pastor Júnior distrital de Ubatuba. Maravilha! Você viu, Diego? E esse é o Biblecast número 52. De volta, depois de um pequeno intervalo. Mas esse intervalo, eu vou falar pra vocês, foi um intervalo assim que enriqueceu. Principalmente o pastor Diego Inácio. Eu já vou falar mais de pastor Diego Inácio. Muito bem, nós ficamos 2 semanas sem fazer o Biblecast, mas não sem produzir conteúdo, Júnior. Não, de modo algum. De modo algum. Porque nós fizemos, durante estas 2 semanas, mais posts do que fizemos no último semestre. Então, geração de conteúdo teve. Se você está acompanhando o site confissõespastorais.com.br, você viu, então, você pôde acompanhar com a gente o Concílio de Pastores da América do Sul em Foz do Iguaçu, assim também como o GIEM, que foi um encontro sobre evangelismo pela internet realizado na Jamaica. Exatamente. Ô Diego, eu vou falar pra você, esse concílio foi muito bom pro Biblecast. Foi mesmo. Não, foi muito bom. Não, tem várias surpresas hoje. Você já viu aí na abertura. Você viu o pastor que me batizou aí falando? Não, você viu, tem coisa aí muito importante. Tem coisa aí muito boa. E eu vou falar pra você, nós achávamos, Diego, que o Biblecast tinha um determinado alcance. É verdade. Mas agora nós vimos que ele vai mais longe do que nós imaginávamos. Temos vários heróis secretos. É verdade, meu. E nós descobrimos vários heróis entre os pastores da nossa igreja. E nós vamos apresentar um herói hoje aqui. Um desses heróis secretos nós vamos apresentar já pra você. Um pastor que ouve, Júnior, e não só ouve, ele ouve todos os Biblecast. Não, é herói mesmo. Heróis daqueles que vão estar com a gente daqui a pouco assim que nós gravarmos um episódio, vamos chamar mais gente. A gente tem que voltar, Júnior, a chamar as pessoas, sabia? Não. Nós estamos gravando essas coisas no tropicão. Não, a gente ficou gravando aí nesses horários alternativos. É. Mas vamos lá. Vocês notaram, né, gente? Vocês notaram a diferença? Porque esse concílio pastoral, ele foi de grande valia pro Biblecast. Não, foi ele validou, essa é a palavra. Mas além disso, ele trouxe validou o Biblecast. Ele trouxe upgrades técnicos. Opa! Porque, olha, repara no som do silêncio. É possível ter silêncio agora, sem zumbido. E o som da voz do Júnior está límpido e cristalino. Alô, som. 1, 2, 3, som. Só não chega 1, 2, 3. 1, 2, 3, som. Olha aí, porque pastor José Flores Júnior finalmente comprou um microfone bom. Palmas pra mim. Palmas. Comprou. Foi uma guerra lá no Paraguai, não queria acreditar que funcionava o microfone, não vai funcionar esse negócio. Fez testar o microfone. Claro. Mas tá aí, microfone funcionando, compradinho no Paraguai.
E estamos agora evoluindo, hein, Júnior? E abaixo da cota dos impostos, hein? Tudo certo. Só pra ficar claro. Só pra ficar claro, Só pra ficar claro. Exatamente. O mesmo microfone que eu tenho aqui em casa, o Júnior tem lá. Olha só. A diferença é que ele pagou 1/4 do que eu paguei. Porque no Paraguai não tem impostos. Exatamente. Muito bem. Gente, e falando em melhorias técnicas, eu já preciso preparar o coração de vocês já de agora. Vai. Porque nós não pudemos gravar com os nossos microfones bons lá no evento. Então, é verdade. A gente teve que gravar com o que a gente tinha na mão e deem graças a Deus que dá pra ouvir, não dá pra entender. Mas você sabe, onde tem 4.000 pessoas, há 4.000 vozes. E elas estão em todos os lugares. Então o som... Não tinha lugar mesmo, porque não tinha voz. Não tinha, entendeu? Então, nem no banheiro, né? O banheiro tinha filinha pra entrar. Então é o seguinte, a qualidade da gravação do tema não está tão boa quanto a de nossas vozes agora. Mas com certeza vale a pena o conteúdo, porque o Biblecast de hoje está sensacional. Não, é um Biblecast, digamos que ele foi ao vivo, um Biblecast ao vivo, acho. Isso. Enquanto as coisas aconteciam, enquanto o seu pastor estava lá, nós estávamos buscando o bastidor para você. Exatamente. Horas e horas de pé lá nos bastidores, atrás do palco. Tentando agarrar uma oportunidade. E aqui está. E aí está o resultado. O resultado hoje. E você que esperou por tanto tempo não vai se arrepender. Não vai. Por isso, podemos dizer assim, podemos dizer, Diego, estamos de volta. Estamos de volta. E você, por favor, divulgue o site Confissões Pastorais e o Biblecast. É verdade. Porque eu sei que tem muita gente ouvindo, eu sei que vocês estão aí acompanhando, mas também por causa do hiato aí das 2 semanas sem o Biblecast, que é o carro-chefe do site, e também porque nem todo mundo vê os vídeos todos por causa de falta de tempo e etc. Então, a gente quer que você volte a divulgar o Biblecast, volte a divulgar o site. Eu sei que alguns de vocês nunca pararam, tem gente aí traçando novas estratégias, gravando DVD, gravando CD, mas gente, twitta o Biblecast, Facebook o Confissões Pastorais, divulga pros amigos. Não, por falar em divulgação, Diego, você tem que seguir, já vou falar pra você seguir o nosso amigo Rogério Ferraz. Siga esse cara. Quem é Rogério Ferraz, Diego? Rogério Ferraz é o responsável pela internet na divisão sul-americana, cuidando dos principais sites da divisão sul-americana. Então, na Igreja Adventista, quem cuida da parte da internet, da informática lá, o gerente, é ele. Você quer seguir ele é o @ferrazweb. Gente boa, esteve lá no GEM também, e ele está na frente. Ferraz com Z, né? Ferraz com Z. Está na frente de tudo que a igreja está trazendo de novo pela internet. Então, vale a pena acompanhar. E também Felipe Lemos. Felipe Lemos 29 é o Twitter dele. Ok. Que é o jornalista da divisão sul-americana. Ele que fez o... Isso. E se você acompanhou o site aí do Concílio, www.concilio2011.org.br, você viu lá a reportagem sobre o Biblecast. Isso. E se você entrou no site da divisão sul-americana, www.dsa.org.br, você viu uma reportagem sobre o Biblecast com uma foto de nosso querido Diegão. E você também. Tá no site da divisão. Não, a divisão só você. Tudo bem. Mas você saiu lá no Concílio, né? Isso mesmo. Ok. Gente, eu quero falar uma coisa. Veja só, quando o Diego adentrou na sala de Felipe Lemos e Rogério Ferraz, eis a surpresa! Eles conheciam o Biblecast. É verdade, gente. Olha aí. Foi legal. O pessoal sabia seja, o que era o Confissões Pastorais, sabia o que era o Biblecast. Lá na divisão sul-americana. Então, siga esse povo e recomende pra eles. E mande um abraço pra eles. Que eles devem estar ouvindo agora. Um abraço pra vocês, Felipe Lemos e o Rogério Ferraz. E se você acompanhou a entrevista que a gente fez com o funcionário do Twitter, que é adventista, não esqueça de mandar um feliz sábado pra ele aí. Pode ser em português mesmo, com a hashtag HiBryan. Ok? Soletre. É HIBRYAN. HiBryan. Ok? Ok. Muito bem, mais uma coisa a respeito da divulgação, gente, é o seguinte, nós temos o nosso RSS Feed. O que é isso? Se você assinar o nosso RSS,
você na verdade está assinando o Biblecast. Então do lado direito de todos os posts do site, você vai ver assim, ó, assine o Biblecast. Logo lá em cima, embaixo do videozinho que explica o site, assine o Biblecast. Porque se você assinar, nós vamos ter o controle de todo mundo que está assinando, e obviamente toda vez que sair um Biblecast, você não precisa ficar indo no site para descobrir. Você vai receber um e-mail, o seu RSS feed ele vai te informar isso. Então aqueles que quiserem assinar, cliquem lá e dali você vai ter as instruções. Se você já tem algum RSS também, você vai conseguir o endereço por meio daquele link ali. Então se você não assina, vai e assine, que vai valer a pena, porque você vai ficar sabendo toda vez que sair um Biblecast. Ou, se você tem o iTunes, né? Você tem iPod, iPad, iPod Touch, qualquer coisa aí que o iTunes funciona, assina também o Biblecast pelo iTunes. Sempre no fim do post tem lá o endereço do iTunes pro Biblecast. Então, se sair o Biblecast, já vai receber direto no seu aparelho aí. Ok. Falando de divulgação, e o Google Plus One, Diego? O Google Plus One, Júnior, é o seguinte, você notou que agora quando você entra no site, lá em cima e lá embaixo, no início e no final, você tem um quadradinho coloridinho, né, com o botão mais um. O que é isso, Júnior? Isso é um novo sistema que o Google está usando para organizar e classificar as páginas. Então, quando alguém procura uma coisa no Google, de acordo com a recomendação dos usuários, ele vai recomendar a página. Então, ou seja, vai para cima da pesquisa lá, na página do Google. Isso. Então, todas as vezes que você entrar no post, você vai colocar isso como um mantra na sua vida. É uma regra. Você vai entrar, você vai digitar www.confissõespastorais.com.br, dá Enter, e naquele momento você vai fazer assim, ó, tum, na sua cabeça. Eu preciso apertar o Google Plus One. Aperte o Google Plus. Aperte o Google Plus. Exatamente. Todas as vezes que você entrar e você for ver um dos nossos posts, você aperta o Google Plus. Quando você aperta o Google Plus, sabe o que você está fazendo? Você não está fazendo com que o site do Pastor Diego, do Pastor Júnior, suba no ranking. Você está fazendo evangelismo, porque você está pegando um site com temas religiosos, com temas evangelísticos, e está colocando lá em cima no Google. Então, apertar o Plus One é evangelismo, gente. É isso mesmo. Toda vez que você puder, você vai lá e dá um ratezinho positivo. Então, o nosso site vai estar mais divulgado, vai ser mais encontrado por mais pessoas. Não, por falar em evangelismo, Diego, depois desse concílio a gente viu que o que a gente está fazendo é evangelismo mesmo. É verdade, é verdade. Porque quem está fazendo... Não é quem está fazendo, a minha pergunta é a seguinte: quem não tem internet hoje? No Brasil, então, com 80 milhões de usuários. Então, isso só tende a aumentar com o passar do tempo. Então, a rede é um canal de evangelismo, sim. Hoje em dia já. Né? Já faz tempo. Assim como a TV, assim como o rádio, hoje a internet está aí, como mais um canal. Nós vamos falar mais sobre isso num Biblecast futuro, quando nós vamos tratar estritamente disso, Júnior, porque eu voltei do GIEM com muita coisa na cabeça. Você realmente... Não, daqui a pouco a gente fala do GIEM. Tá bom. E falando em divulgação, você que não está no grupo Heróis do Biblecast, eu pergunto, por que você ainda não está no grupo Heróis do Biblecast? Você está perdendo, sabe por quê? Porque, Júnior, nós estamos liberando material, conteúdo exclusivo para quem tá lá. Ah, não, mas é exclusivo. É exclusivo. Então tem coisa que só herói sabe, que só herói vê. Então, se você não está no grupo do Facebook Heróis do Biblecast, você já está perdendo conteúdo que não vai pro site, que não vai pro Biblecast, não vai pra lugar nenhum. Só lá no Facebook. E hoje estreando, Júnior, a fanpage do Biblecast. Opa! Exatamente. Aí. A fanpage. Agora o Biblecast tem fanpage. Você coloca lá no Facebook Biblecast. Vou colocar um link também no site. A fanpage já está funcionando. Vai lá e dá um curtir na página para divulgar o Biblecast. Isso é evangelismo também. Maravilha. E pra terminar, gente, as camisetas. Tem gente que já mandou e-mail, já recebeu e-mail de volta com as instruções para as camisetas. Tem gente que já fez o depósito para receber a sua camiseta. E nós estamos mandando produzir as camisetas esta semana. Ok? Ok. Então, se você ainda não fez,
eu tô esperando a minha camiseta, porque eu vou contar pra vocês a saga da minha camiseta. Não, no seu caso não foi camiseta. No seu caso, eu fiz pra mim e pro Júnior, como a gente tava indo pra um lugar frio, eu fiz 2 agasalhos do Biblecast. Não, veja a saga. Diegão colocou a sacolinha no ônibus e falou, vou entregar pro Júnior. Foi. Como a gente tava indo fazer outra coisa, ele falou, vou deixar no ônibus. Daqui a pouco eu pego. Mas lá tinha um esquema de ônibus todo complexo, não é? Uhum. Os ônibus faziam linhas para levar todos os pastores pro local do evento, etc. E sumiu, vocês viram, a gente tweetou lá, etc. Sumiu, acabou. Pronto, perdeu. Procuramos em todos os ônibus, nada. Sumiu, acabou. Eis que no último dia. Não, voltando em São Paulo. Ah, não, em São Paulo. Um ônibus chegando em São Paulo. Não, gente, em São Paulo tinha tanto ônibus, gente. Podia estar em qualquer ônibus, qualquer lugar. Chegando em São Paulo, o Diego ouve um pastor dizendo, achei um agasalho. Beleza. Dentro do meu ônibus, na minha? Não, no mesmo ônibus. O Diego foi olhar e disse, é assim então? E era mesmo. Onde você achou, pastor? Sabe onde é que o pastor achou? Gente, o pastor entrou num táxi lá em Foz, não é isso? É isso. Num táxi qualquer e ele achou o agasalho. Gente, o Diego ter acontecido isso, o agasalho ter voltado pra mão do Diego, ele tem que receber agora o troféu São Longuinho. São Longuinho. Não, São Longuinho existe e é o pastor Diego. Se você perdeu alguma coisa, pede pro Diego que ele acha. Achou dentro do táxi. Não. Ele acha. Muito bem, mas isso não vai acontecer com as camisetas de vocês, não se preocupem. Não, tá? Isso foi só pra mostrar o poder, onde está o Diego, onde o Diego tá chegando já. Isso, a gente tá fazendo as camisetas todas juntas, então não vai ter aquele problema de tem que produzir uma, tem que produzir outra. Pra falar a verdade, eu nem vou ter que ir em um lugar físico, eu tô resolvendo tudo por e-mail, fornecedor aqui da minha igreja, então vão vir todas as camisetas, não se preocupe. Vai dar certo. Muito bem, Júnior, temos abraços e e-mails para mandar para lermos esta semana? Claro que temos. Eu quero mandar um abraço para o Bruno da minha igreja, Júnior. Você sabe quem é o Bruno, Júnior? Quem é o Bruno? Eu vou te contar a história do Bruno rapidamente, Júnior. O Bruno não é adventista do 7º dia. Opa! Ainda até domingo, dia 19 de junho de 2011. Vem, Bruno! Seja bem-vindo! O Bruno frequenta a Igreja da Alvorada já faz um tempo, já teve estudos bíblicos, e o Bruno, ele tá tão interessado, Júnior, que ele foi pra classe de discipulado, sabe? Ele nem foi batizado, mas tava na classe de discipulado firme, tava aprendendo a ser missionário no curso que lá da igreja. E aí, o Bruno decidiu pelo batismo. Amém. E eu recebi essa semana, Júnior, porque ele teve uma grande luta, sabe por quê? O Bruno, ele trabalhava, sabe com o quê? Ele era provador de vinho. Olha! Esse é o trabalho do Bruno. Então, o Bruno, ele passou uma grande dificuldade porque ele teve que fazer a opção entre Deus e o emprego dele. Olha aí! E esta semana é a primeira semana do Bruno sem o emprego, mas é a primeira semana em que ele está contando inteira e exclusivamente com Deus, e eu quero pedir que todos os ouvintes do Biblecast façam hoje uma oração pelo Bruno. Olha, Bruno, o enólogo, não é? Enólogo. E eu recebi do Bruno a seguinte mensagem. Me falaram assim que o Bruno estava ouvindo o Biblecast e gostando muito. Aí eu mandei uma mensagem pra ele perguntando como é que era isso. Ele falou assim, nossa, tô lendo o SMS aqui, nem me fale alguns detalhes que eu ainda estava em dúvida, tipo relevância do adventismo, o grande engano, putz, o terceiro Elias. Como é que foi? É o que ele escreveu aqui. Putz. Não, sim, só pra dar ênfase. Ok. O terceiro Elias eram algumas coisas que ainda me seguravam, olha só, Júnior, e me ajudou mais ainda a tomar a minha decisão. Tô esperando. Música de Maria, sabe? De aleluia, de Maria. De alguma coisa assim.
E aí está esse jovem que eu vou falar pra você, um jovem animado, um jovem dedicado, um jovem que está indo para o lado de Deus e, segundo ele, o Biblecast o ajudou nessa decisão que ele tomou e vai se batizar agora. No dia 19. Que maravilha! Então, oficialmente, o primeiro testemunho de batismo do Biblecast. Exatamente, Bruno. E vamos acompanhar essa história, hein? Testemunho de não adventistas acompanhando o Biblecast, que são vários, não é? Uhum. Mas esse é um de batismo, tem mais por vir aí. E a gente vai falando assim que eles forem acontecendo. Que maravilha, que bom, hein, Bruno? É isso aí. Agora, Júnior, falando em herói do Biblecast, que temos o Bruno agora, nosso novo herói do Biblecast, nós temos heróis antigos que estão escondidos. Nossa, nós temos vários heróis. Por exemplo, a gente descobriu lá que teve um pastor que chegou pra mim e falou assim: Diego, eu ouço aquele programa seu lá. Ah, olha aí. Eu caí pra trás, né? Eu, como assim? Ele, eu ouço, cara, é muito legal, muito de Deus aquilo. Eu vou, quando eu tô desanimado, eu baixo no meu iPhone e ouço. Eu quero mandar um abraço pro pastor Elquian. Herói do Bible Moreira Aragão, meu amigo pessoal. Companheiro de arena no futuro. É verdade, companheiro de arena no futuro. Os homens da TV estão tudo aqui no Biblecast, gente. Pastor Elquian. Aí o pastor Júnior, pastor Elquian tem um aplicativo no celular dele. Tem ali como é que chama? Um atalho. Aham, é verdade. Tem ali, tá escrito lá Confissões no atalhinho dele, que ele criou. É verdade. Sabe que o Elquian é da tecnologia, né? Sei. Ele é o homem da tecnologia. Firme, nosso pastor lá na cidade de Itu. Um abraço pra todo mundo aí de Itu. Um abraço. Pastor Elquian, nosso herói do Biblecast. Diego, eu estava lá antes da apresentação do coral da União Central Brasileira. Uhum. E a gente tava lá fora esperando a nossa vez, quando passou algumas pessoas, acho que era do Equador, com roupas típicas. Certo. E aí eu disse assim, puxa, só nós que não estamos em roupa típica, né? Aí alguém falou assim, mas que roupa típica seria do estado de São Paulo? Aí eu disse, deveria estar todo mundo com a camisa do Corinthians. Ah, eu mereço. Cultura, né? Mais cara de paulista do que essa. Eu mereço. O rapaz que ouviu não era corintiano e saiu com a seguinte frase: rapaz, você é tão legal lá naquele programa lá, não vou te ouvir mais não, hein? Que isso? Tá brincando? Achei um herói. Sério? Lá estava ele. Pastor, um abraço pra você também. Eu esqueci naquela hora de entrar ali, entendeu? De pegar o nome dele, mas ele sabe. Falou comigo ali, ele sabe da roupa típica, ele vai lembrar de tudo isso. Peraí, sério? Eu contei toda a história pra ele mandar um e-mail aqui pra nós, falar, ô pastor, herói do Biblecast. Se identifica, pastor, se identifica aí. Tava entrando ali, entendeu? Na hora. Outro herói do Biblecast, esse é famoso, Felipe Tonasso. Opa, Felipe Tonasso. Não, Felipe Tonasso é famoso, hein? Felipe Tonasso. Compositor de nossa igreja, pastor de nossa igreja. Em homenagem a ele, eu vou tocar a musiquinha agora. Toca. Felipe Tonasso também, Júnior. Encontrei ele lá, conversamos bastante e ele falou que ouve Biblecast também. Ele era um herói, nós estávamos lá na hora da janta conversando com ele. É verdade. E outro, Júnior. Esse é novo herói, hein? Novo herói. Diretamente da Inglaterra, pastor Samuel. Pastor Samuel, rapaz. Pastor Samuel. Eu quero mandar um abraço especial pro pastor Samuel, hein? Pastor Samuel, lembra de mim lá de Arthur Nogueira. Trabalhamos juntos. Ele lembra. Eu me lembro dele. Ele é o cara, Diego. Ele é gente boa pra caramba. Muito bem, um abraço pro pastor Samuel. Na época ele era noivo ainda da esposa dele, que é inglesa. E isso, tá casadinho e tem um filhinho chamado James. Olha aí, que legal. É isso aí. Muito bem, ele é gente boa, inteligente, conhece tudo, entende economia, pastor firme. Nós devia falar com ele, eu devia participar, Diego. Vamos chamar ele pra participar, com certeza. Já até sei o tema. Nós já temos um pastor no Japão, pastor na Inglaterra. É verdade. Terra das Olimpíadas. E Júnior,
falando em heróis escondidos, vamos revelar aqui ao som do testemunho da voz de Oliveira Júnior. Opa! Muito bem, estamos aqui na saída do Concílio da Divisão Sul-Americana, sexta-noite. Está conosco um herói oculto do Biblecast. É verdade. Pastor Oliveira Júnior, da Associação Paulista Sul. Ele é um assíduo ouvinte e está conosco aqui e vai responder para nós aqui algumas perguntas. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Antes de mais nada, quero dizer que eu escuto todos os Biblecasts e gosto muito, sou profundo apreciador das mensagens. Olha aí, pastor Oliveira Júnior, você viu aí? Você sabe que pastor Oliveiros, irmão do pastor Jonatas, que é de Pindamonhangaba e que cantou no Arautos do Rei e que tem CD gravado, e os dois são filhos do pastor Oliveiros, presidente da Polícia Central. Só pra você saber de que tribo nós estamos falando, não é? De que tribo? São hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. São gente assim. É verdade. E eles são gente boa, amigo nosso. É gente boa. Eu fiquei muito feliz quando o Oliveiros falou comigo que ele ouvia, e porque eu tenho ele em alta conta, e se ele tá ouvindo é porque tá valendo a pena. Não, é verdade, em alta conta. Em alta conta. Muito bem, Júnior. E nessa coisa toda de Foz do Iguaçu, nós encontramos lá aquele que é sempre presente e sempre ausente, Pastor André. Aí está ele. Fala, Pastor André. Olha que encontramos aqui, Pastor André Silva. Vejam só. Mas, oi. Pastor André Silva, por que você sumiu do Biblecast? Você não gosta mais da gente? Essa é uma pergunta intrigante. Eu acho que deveria ter os grilinhos agora. Na verdade, a culpa nunca é do pastor André. Não, nunca é. A culpa é nossa. Não. Mas é muito bom estar fazendo uma participação do Biblecast novo e conversando com os nossos heróis do Biblecast que estão aí ligados. Falar nisso, eu habilitei de novo o meu Twitter, viu? Muito bem, está de volta. Estou de volta ao Twitter, verdade, cara. Eu mandei umas mensagens aí falando sobre a palestra do Dwight Nelson, depois do sermão do Dwight Nelson, foi muito legal. E minha pergunta é, o que você está achando aí do concílio? No Twitter eu escrevi uma frase que você usa muito, que é todo poder, né? Certo. Então o concílio de fato está sendo todo poder. Está sendo cansativo porque é muita coisa, dormir pouco e se deslocar para o hotel e vir para cá. Mas o conceito das informações, não apenas teológicas, mas de vivência mesmo de cristianismo, estão sendo fantásticas, né? Vocês gravaram quase agora com o pastor Gustavo Zukovski, falando sobre essa questão de reavamento e reforma. E uma das palestras que eu assisti foi com Eric Apuni. Sei. Ele disse uma coisa muito interessante: a gente quer ter as atitudes mudadas, só que a gente cobra uma mudança de atitude, quando na realidade o nosso problema não são com as atitudes, nossos problemas estão nos valores. Então, se eu não entendi de fato a questão do valor de guardar o sábado, eu não vou guardar o sábado. Se eu não entendi o valor que é passar tempo com Deus em comunhão, eu não vou passar tempo com Deus em comunhão. Então esse concílio tem assim trazido algumas chaves bem importantes para a gente voltar de fato ao relacionamento com Deus. A gente sem Cristo não é absolutamente nada. E a gente precisa de fato voltar a ter os valores cristãos de uma forma totalmente diferente. Uma das coisas que foi dito também com o Dr. George Knight, que eu apreciei bastante, e acho que até foi falado já isso no Biblecast, mas seria um tema legal para debater depois do Biblecast, foi com relação à lei de Deus. Quando ele fez a pergunta se a lei de Deus é eterna, e nós pastores respondemos que é eterna, e ele disse que é eterna coisa nenhuma, isso chocou. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: os anjos têm sexo? Tem? Não. Anjo tem pai e mãe? Não. Então não adulterar e não honrar pai e a mãe não serve para eles. Ou seja, a lei foi criada por causa do pecado. Só que a lei principal que Deus queria colocar na mente do ser humano, dos anjos e todo o universo, era o amor. Então, é o espírito, o espírito da lei, exatamente. Então, quer dizer, a gente até podia arriscar dizer que a lei de Deus, ela é derivada do amor. Então, o meu relacionamento com Deus, todas as coisas têm que acontecer por amor a Deus. E uma das coisas fantásticas é, você ama, você vive com Deus e você vive sem Deus por causa do amor.
Porque você vive com Deus e pratica a lei de Deus porque você ama Deus. E você não vive com Deus, ou melhor dizendo, vive sem Deus e quebra a lei de Deus por causa do amor. Um tem a ver com amor a Deus, ou tem a ver com amor a si próprio. Então, eu penso que isso vai mudar bastante a cabeça dos pastores, em algum sentido, e a gente vai fazer com que a gente leve isso para as pessoas, para os heróis do Biblecast, para os ouvintes do Biblecast, que nós temos que voltar a ter um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. André, você acha que isso é para pastor também? A gente está se revivando aqui, pastor precisa de revivamento e reforma? Precisa, absolutamente, pastor Júnior, precisa mesmo, porque todos nós, lógico, a gente é pastor, tem uma responsabilidade um pouco maior, podemos dizer assim, mas Cristo nos olha igual. Todos nós precisamos ser reavivados e todo mundo tem um risco. O membro da igreja tem um risco em cair numa mesmice por alguns motivos. E nós, como pastores, também temos a mesma preocupação, ou acaba acontecendo a mesma coisa, de cair numa mesmice. Até mais, talvez. Porque como o nosso trabalho é a palavra de Deus, pode virar uma coisa mecânica e não profunda, movida pelo Espírito Santo. Então, talvez a chama do Espírito Santo tenha sido assim diminuída ou apagada na vida de muita gente, inclusive dos pastores, e esse concílio está servindo muito para que essa chama volte a acender de novo. E sem essa chama, jamais vamos pregar o Evangelho, jamais vamos cumprir a missão. E talvez, se essa chama não se acender, nós vamos ter a infelicidade de ver pedras falando. E tomara que isso não aconteça. Que as pedras não clamem e que falemos nós do verdadeiro amor de Deus, porque afinal de contas, o sangue de Cristo foi derramado por pedras, mas sim pelos nossos pecados, pela nossa vida. Valeu, Andrezão. Vamos continuar aí nesse Olha, foi muito bom, viu, estar de volta no Biblecast. Vocês, heróis do Biblecast, cobra esses caras aí, entendeu? Eu fico lá implorando para fazer um Biblecast com esses caras, mas eles me rejeitam. Que isso? É verdade, o pastor Diego faz isso mesmo. Que é isso? Sai daqui. Brincadeira, gente. Um abraço para vocês e até a próxima, viu? Falou. Júlio, e nós conversamos também com o pastor chileno que acompanhou de perto a questão lá dos mineiros no Chile, não foi? Conversamos. Vamos ver. Ele é pastor, é distrital, em Temuco, que fica no sul do Chile. E é uma região próxima à universidade de Chile. Tem que fazer mais perguntas. O Chile não pode parar aqui. Pastor, como foi o caso lá dos mineiros, lá perdidos, lá no fosso? Ele está perguntando como foi o caso que dos mineiros estar aí y de un pastor que estuvo ahí leyendo las Biblias, ¿cómo fue? Sí, bueno, eso fue al norte de Chile. Al norte de Chile. Y fue una experiencia que unió a todo el país, ¿no? Una experiencia que unió todo el país. La minería es lo que le da el mayor recurso a Chile. La minería que traz o maior recurso para o Chile. Fala em português. Vai lá. Vai. Você de novo, eu estava falando castellano. O que aconteceu aí, meu? Me empolguei. Tá vendo que é fácil? Emociona, muita emoção. Oye, hermano. Dime, vamos de nuevo. Entonces, el cobre, las minas de cobre son lo que más le dan entradas financieras al país. As minas de cobre são que mais dão a entrada financeira para o país. De manera que, como ese es el lugar de mayor entrada, todo el país se centró en ese acontecimiento. Como é um lugar de maior entrada do país, todo o país se concentrou ali nesse momento, nessa ocasião. Habíamos pasado hace poco el terremoto de Chile y luego este otro suceso, así que los chilenos todos unidos. Haviam acabado de passar por um terremoto muito forte, então agora os chilenos estavam todos unidos de novo por causa desse incidente. Bueno, y la gente en esa desesperación no encontraba consuelo, así que fue la oportunidad de la fe. As pessoas não encontravam consolo, então foi a esse momento da oportunidade de colocar a fé ali presente para ser provada. Claro, y en ese momento oportuno la fe se hizo relevante y apareció un pastor para compartir la fe en el momento oportuno. Nesse momento oportuno apareceu a fé e também a situação, e aí apareceu um pastor que aproveitou a oportunidade para estar ali presente, fazendo a parte junto à comunidade. Sí, fue impactante porque los mineros abajo, más de 800 metros bajo la tierra, tuvieron casi 3 meses ahí dentro, así que tuvieron bastante tiempo para una reflexión personal y la búsqueda de Dios.
Foi um momento importante porque eles estavam a 800 metros de profundidade, então ali eles tiveram tempo para refletir e a oportunidade dada através das Bíblias, eles tiveram tempo para então refletir nesse Deus, nesse Criador e as circunstâncias que eles estavam passando. A Igreja Adventista ficou conhecida por causa disso? A Igreja Adventista quedó no conhecida. país? Sí, ellos mandaron un papel de agradecimiento al pastor diciendo lo que estaban bien y que estaban muy contentos de que se les estimulara la esperanza. Foi mandado um papel, um documento agradecendo a igreja, dizendo que eles estavam muito contentes e estavam com esperanças. Muito bem, obrigado. Oh, muchas gracias, Diego. Pastor. E também na nossa linha internacional, na nossa linha hispana, conversamos com o pastor, conversamos também com o professor de teologia lá do Peru. E ele tocou uma musiquinha pra nós, bem parecida com aquelas musiquinhas que você vê nas praças. É verdade. É isso aí. Ouça aí, pastor Jiménez, é isso? Isso. Como é teu nome? Eric? Pastor Eric Jiménez. Pastor Vinícius. Pastor que toca tudo. Abraham Jiménez. Você viu esse homem tocando? Você não viu, né? Não, não vi. Você não tem noção do que você tá falando. Depois ele pode tocar um pouquinho. Tu pode... Sim. Tá bem. Muito bem. Júnior, vai? Eu vou? Tá bem. Tudo bom, estamos aqui com mais 2 pastores e agora do Peru, aqui direto do concílio da divisão sul-americana, e nós vamos entrevistá-los aqui. Estamos com o pastor Eric Jiménez. De que lugar? De Perú, Unión Peruana del Norte. Muito bem. Profesor de teología de la Universidad. E estamos também com o pastor Abraham Jiménez, hermano del pastor Eric. ¿Son hermanos? Somos hermanos. Legal. De Perú y de la zona del norte de Perú, Trujillo. Você é distrital? Distrital de Trujillo. Legal. Distrital e um é professor. Legal. Muito bem, olha só. Então, pastor, Ele vai mostrar os seus dotes agora com instrumentos diretamente do Peru. E você que pediu um Biblecast gigantesco, tome! Tome! Porque agora tem Escolhi Ser Pastor. Aí estão eles! Eu era uma pessoa comum. Até que minha vida mudou. Porque agora eu atravesso um caminho tortuoso, cheio de obstáculos. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Olá, heróis! Do Biblecast. Estamos aqui mais uma vez, quadro Escolhi Ser Pastor. Eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano de Teologia, turma A. E eu sou Vinícius Miranda, estudante de Teologia também aqui do NASP, turma B dos melhores. Os melhores que levaram 6-0 na Copa Dask. Já vai começar. A Copa Dask. Não, a musiquinha da Copa Dask. Vamos falar de Copa Dask, já vai falar. Não, deixa eu te perguntar. Foi o primeiro jogo? Não, deixa eu explicar. Existem coisas na vida que, assim, a nossa turma ela vai bem em muitas coisas, mas infelizmente no futebol passaram a mão em jogo. Passou pela mão do goleiro, né? E aí levou gol. É que assim, infelizmente foi contratado um juiz que ele não era cristão. Mentiu na cara lavada. Culpa do juiz. Ele mentiu 6 vezes no gol de vocês. Não. Então. Primeiro é bom salientar uma coisa. Nós nos classificamos para as oitavas. É bem mentiroso, né? 8 melhores times. Tinha 9 jogando. 8? Não foi o pior. Só desclassificava um. Não, tá certo. Se vocês fossem pelo menos esse um. Mas o que aconteceu? Na fase classificatória teve um jogador do time contra. Ele driblou o nosso goleiro e se jogou e expulsaram o goleiro do meu time. Então a gente ficou prejudicado. Fomos jogar as oitavas finais sem goleiro. E daí isso que aconteceu. Pegamos o time que acabou sendo campeão e perdemos. Na verdade a gente ganhou de 0-6. Coisas do futebol, amigo. Coisas do futebol. O time da turma ficou em 4º lugar.
Um time de primeiro ano tá ótimo. Ah, mas não tem problema. Nos próximos anos aí, os melhores foram o time do quarto A e o quarto B, eles vão sair. Então eu acho que a gente tem chance de arriscar alguma coisa. Vamos tirar limpa essa história na segunda-feira, na prova de hebraico. Ah, falando nisso, prova de hebraico, né, eu achei interessante que o professor de hebraico, ele gosta tanto da nossa turma que ele pediu para ser nosso representante. Isso fica bem claro. Ele pediu. Nossa. Ele gosta muito. E ele chegou na sala e perguntou o que aconteceu que a gente foi pior do que vocês na Copa Dask. Vocês levaram a bronca do professor em sala, hein? Mas a resposta geral foi o seguinte, que já que a nossa sala é boa e é melhor do que vocês em tanta coisa, pelo menos no futebol deixa você ser melhor que a gente. Ah, tá bom. Não, desculpe, isso é coisa de quem perde, aí fica com dor de cotovelo, fica falando essas coisas assim. Vamos mudar de assunto. Eu conheço o pessoal de um time que é desse jeito, uns torcedores, eu não vou comentar quem são. Mas vamos mudar de assunto. Mas agora, Pastor Diego e Pastor Júnior, eu gostaria de fogos. Mais fogos. Porque você solteira que deixou de mandar e-mails pro Wagner perdeu tempo. Ele vai colocar isso. Eu vou colocar. O Wagner já está encaminhado aqui no Cara, não fala isso, meu. Você tem que ver a cara dele agora. E olha, a menina é fera. Compositora da música. Você tem jovem. Olha, rapaz. Famosa menina. Nossa, menina vem com tudo, rapaz. Pedigree absoluto. Aí, ó, pro Dia dos Namorados, Diego. Aí, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Wagner Eu apaixonado. vou dar stop nessa gravação. Não vai dar stop. Eu vou dar stop. Tá feliz? Ele tá encabulado, mas deixa. Não, calma, Wagner. Não tem nada a ver, gente. Aqui existem várias pessoas solteiras e você passa a conhecer várias pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sei. Que fique bem claro. Entendeu? Quero louvar teu nome. Pode deixar, vai ter uma música especial. Ela nem sabe disso, cara. Não tem problema. O que você tá falando aí? Manda um beijo pra ela agora. Não, aproveita, cara. Faz não. Declaração de amor. Dia dos Namorados. Por ela. Vamos falar da abertura do concílio. Vai fugir, né? Beleza? Tá bom, perdão. Vinícius Pentelha, né, cara? Você viu, Diego? Uma data. Então, terça-feira à noite, estávamos aqui, Engenheiro Coelho, esperando a hora do concílio, a abertura do concílio lá em Foz do Iguaçu e assistimos pela internet. Que porcaria, cara. Que porcaria. Meu, tá louco? Eu queria estar lá, a gente fica lendo. Tá bom. À vontade, lógico. Ou no não, tudo foi da hora. Ganhamos Bíblia. Ganhamos isso. O que não ganha nada. Pastorzada tudo no Twitter, né? Todo mundo tweetando. Cara, o Ted Wilson no Trend Topics, meu. Acho que foi o 8º lugar, se não me engano. Caramba, é muito pastor tweetando. Pastorzada lá são 4.000 tweets simultâneos. É muita coisa. Puxa. Mas quem sabe um dia, né, se Jesus não voltar antes, vamos poder participar de um. Tomara que a próxima seja no céu, viu? Próximo concílio aí vai todos os pastores, a gente já tá junto. Até aqueles que vão ser ressuscitados também, vai estar todo mundo reunido lá. É verdade. Vai ser ótimo. E enquanto os pastores estão no concílio, nós não estamos tendo aula. Mas não estamos de folga. Infelizmente. A gente passa o período da manhã assistindo algumas palestras. Então vejamos, sexta-feira nós tivemos uma palestra com o pastor Elias, que também é psicólogo, e ele falou sobre Deus, as nossas emoções e o ministério. Tivemos palestra também sobre ética, com ali advogados das uniões, falando sobre temas importantes, até como, será que eu falo? Da lei PL 122 lá? PLC. Melhor não, hein? Porque senão a gente pode ser preso já. Vai saber quando é que alguém vai ouvir isso aí. É verdade, é verdade. No último quadro eu falei alguma coisa sobre ser do armário e tal. Melhor deixar pra lá. É melhor deixar. Então, ele falou como que a gente pode lidar com isso. E a gente não tem que ter medo de falar, porque a gente não tem que ter medo de ser preso. Questão do homossexualismo e o que a Bíblia Cara, fala sobre fala isso. Beleza? Próxima palestra. A outra palestra foi sobre o quê? A multiplicidade do pertencer religioso. E foi nessa que você ficou dormindo, né? Não, eu não fiquei dormindo não, eu assisti totalmente essa aí. E hoje nós tivemos a palestra sobre liderança, né? Com o pastor doutor Amin Rodor. Muito bom, mas nem só de estudo vivemos aqui no NASP, não é verdade? Dá muita risada também. Muita risada. No dia dessa gravação, hoje é dia 25 de maio, né?
É o dia do orgulho nerd. Até o pastor Diego tweetou falando que se estivesse com a sua toalha, iria tirar uma foto com a sua toalha. Eu tirei uma foto com a minha toalha para participar de uma promoção. Pastor Diego, assim que eu tiver essa foto, eu te mando. Por favor. Ver a foto que o cara tirou de toalha. Eu tô com medo se eu posto ou não posto. Porque se isso daí cair alguma mão errada, eu acho que eu perco chamada. Tchau, ministério, filho. Tchau, ministério. Vamos tentar, eu acho que eu posto pra ela um dia pra vocês verem. Por falar em micos, nós temos alguns micos que acontecem na sala de aula. A gente vai falar alguns pra vocês agora. Hoje a gente tirou o dia pra contar piada, pra brincar um pouquinho. Vamos começar com os cortes. Pra você que pensa assim, que é tão fácil estudar teologia, legal. Você pode falar tudo que pensa na sala de aula. Às vezes, Wagner, acontece cada corte. Né? A gente selecionou alguns só, porque senão a gente ia ter muita coisa pra gravar, mas alguns que chamaram a atenção. Só pra que vocês não fiquem assim espantados, 99% do tempo é muito sério, espiritual cada aula. Mas às vezes algum aluno acaba passando do limite, comentando alguma coisa que não é pertinente à aula, acaba fazendo uma brincadeirinha sem graça, e aí vem o corte delicado dos professores, né? Bem delicado. Aluno de primeiro ano não tem direito a falar muita coisa, né? Então... aqui nós sabemos que no primeiro ano eles tapa na cara e pé na porta mesmo, pede pra sair. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Aqui é pro cara aprender que não é assim. O pessoal vem assim, lá na minha igreja, quer dar contribuição, né? Poxa, são doutores, né? Eles já conhecem do que eles estão falando. Historinha da igreja, deixa lá. É verdade. O que aconteceu na tua classe? Fala aí pra gente. Olha, uma que chamou mais a minha atenção. Em uma aula de hebraico, o professor Edson Nunes, gente boníssima, estava passando algumas exceções. As exceções do hebraico. Tudo que tem regra em hebraico tem uma exceção. No hebraico é diferente. Tem exceções e aí tem as regras, né? Exato. As regras são as exceções pra gente. Entendeu, né? E vice-versa. E ele passando uma exceção, um aluno comentou: mas de novo exceção? Pula isso daí. Eu não quero ser professor, eu quero ser pastor. Quando ele falou isso, o professor virou e falou assim, cuidado com as suas palavras, elas revelam sua ignorância. Bota o cavalinho pra ele. Nossa, aí todo mundo já começou a dar umas risadas, aquelas respiradas, sabe? Aí o pastor virou e começou, né? Tome! Aí o pastor pegou e falou assim, não, porque daí o rapaz vai estar lá no ministério e vai chegar o irmãozinho pra ele e vai falar assim, nossa, olha aqui, pastor, tô aqui com um irmão dos testemunhos de Jeová, me provou que o nome é Jeová, eu queria ver contigo aqui no hebraico como é que funciona. Aí você olha pro irmãozinho e fala assim, só um minutinho. Aí você liga aqui pra gente, aqui no colégio, né? Alô, por favor, gostaria de falar com o professor de hebraico? Não, é que é o seguinte, eu tô aqui com um caso aqui sobre Jeová e eu não sei hebraico direito, né? Então eu tô aqui porque eu não queria ser professor, eu sou pastor, eu não preciso saber hebraico. Estudou hebraico, agora passa apertado. Então tome, né? Foi uma coisa ninja, né? Então pra você não tomar, estude hebraico. E com você, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Na minha classe também acontece umas pérolazinhas. E o que aconteceu? Até eu que fiz uma dessas, né? Na verdade, eu fiz com o professor. Sem querer, gente. O professor tem um aluno que é querido dele, sabe? Ele tira muitas notas boas. E... o melhor aluno da sala. Naquela matéria é. E aí, determinado dia lá, o professor estava explicando a matéria e o professor começou a citar o nome do aluno. E uma hora ele explicou... Como é que é o nome do aluno? Não vamos comentar. E ele virou pro aluno, entendeu, fulano? Vamos André. dizer que o nome dele é fulano. Entendeu, fulano? E aí o fulano é um cara muito gente boa, quietinho ali na dele. E aí ficou por isso mesmo, mas a classe percebeu. De repente o professor, na frente do quadro, da lousa, né, tem o telão do projetor. E o professor tá tendo dificuldade de escrever a matéria. Tipo, no meio ele passa de um lado do outro, no meio e o tá telão atrapalhando. No meio. E aí um outro aluno, que não é o melhor aluno da classe, foi lá e gentilmente levantou o telão pro professor. Ó, que bonito. Aí o Wagner, impulsivo, lá no fundão. No fundão, né? No fundão, eu sentado no fundão. O fulano não faz isso pro professor. A classe desabou, né? Mas eu não gostei de segurar. Deu. Não, vocês estão vendo. Aqui no podcast eu brinco. Eu sou o João, estava falando no Twitter. Só que aonde que eu sento? Eu sento na primeira ou na segunda fileira. Agora o Wagner, que é o serião, ele senta no fundo. Não, eu sento no fundo porque eu sou observador. Ah, tá bom. Entendeu? Eu gosto de observar a classe inteira. O Diego era do fundão também. Eu era do fundão, não, eu era do meio.
Você que era o CDF lá da frente. Eu não enxergava. Fiquei sabendo que na sua sala teve um aluno que estava dormindo. E o pastor Walter, tranquilão, chegou e perguntou pra ele se ele podia parar de ter sonhos e visões. Você sabe de quem eu tô falando? Eu sei. Não, aquele dorme toda a aula. É você mesmo que eu tô falando? Não é eu. Eu não durmo na sala, eu durmo em casa. Falaram que fizeram com você, cara. Não foi eu. Falaram. Não, tem um carinha lá que ele dorme a aula inteira. Ele chega às 7h30 e começa a aula. Quando dá 7h31 ele já tá deitado, ele já tá escorado e tá dormindo. Tá, mas tem certeza que você não dormiu nenhum? Não, meu não. Ah, eu não. então Com tá. certeza. E outro quarto, que foi bonito também. E um dia, né, o pastor Emilson dos Reis, ele estava explicando pra gente sobre a Pedra de Roseta, né, uma descoberta fantástica, que através dela descobriram como traduzir hieróglifos, demótico, grego. E ele explicando isso, um aluno faz uma pergunta pra ele com todo jeito, bem tranquilo. Não podia faltar o Emilson. Pastor, aonde está essa Pedra de Roseta hoje? Em qual museu? O pastor Emilson. Bom, eu não tenho essa informação, mas eu acredito estar no Museu de Louvre. O mesmo rapaz que fez a pergunta fez uma besteira. Quando o cara tenta ser o inteligente. Aí ele olhou para o Emilson e falou assim, não, peraí. Eu estive no Museu de Louvre há pouco tempo. Eu passei por lá e eu não vi a Pedra de Roseta. O pastor Emilson olhou para ele com aquela paz, com aquela tranquilidade e falou assim para ele, rapaz, para você conhecer o Museu de Louvre inteiro vai demorar toda a sua vida. Nossa. Tome! Tome! Falou o que mais? Não tem jeito. Na minha classe aconteceu uma diferente também. Na matéria de educação e espiritualidade, o professor estava explicando que muitas vezes a gente não deve elogiar demasiadamente as pessoas. Por exemplo, se um pastor fez um sermão belíssimo, uma mensagem bonita, você não deve chegar na porta da igreja, nossa pastor, seu sermão foi lindo, como o senhor prega bem, eu gosto de ouvir o senhor pregar. Porque você está exaltando o pregador, não a mensagem. É verdade. E o correto é você chegar, nossa pastor, como Deus lhe usou essa manhã para pregar essa que mensagem. No fundo é a mesma coisa. Foi usado pelo Espírito Santo. A pessoa vai entender que ela foi usada pelo Espírito Santo e se colocar abaixo como ferramenta, que é o objetivo dela, né? Ser ferramenta para transmitir essa mensagem aos outros. Esse é o verdadeiro elogio do pregador. Exatamente. E aí o aluno virou, professor, eu quero fazer um comentário. O professor, tudo bem. Deu a oportunidade para ele falar. E ele vira-se para a sala, ele senta lá na frente. Vira-se. Porque eu acho que tem que ser elogiado sim. Tem certos trabalhos que nós temos que elogiar. A pessoa fez bem feito, meus parabéns, você fez bem feito, ótimo. E começou a falar assim, como se ele fosse já o professor, né? O professor deixou ele falar, falou. Quando ele terminou, o professor, discordo de você. A matéria que eu estou ensinando é essa. Então tá bom, tudo bem. Tome também. E vira pra frente e fica quieto agora, o resto da aula. Os cortes também são engraçados, mas agora vamos para algumas pérolas, né? Algumas coisas que acontecem que chamam a atenção da gente, que a gente dá muita risada na sala de aula. Os cortes são importantes pra pôr o povo na linha, né? Muito importante. O que já aconteceu na tua sala de engraçado? Teve um fato uma vez muito engraçado. Nós fazemos uma resenha de uma determinada matéria, eu não vou citar o nome. Tá. Nós fazemos uma resenha de um texto toda semana, uma resenha crítica. E nós temos que levar essa resenha para a classe. E ela IGB, né? E ela é discutida, né, em classe e tal. O professor dá oportunidade para você falar o que você entendeu, o que você achou. É o momento de você dar a sua opinião. E geralmente os textos são difíceis. Uma linguagem mais rebuscada, então acaba se tornando uma leitura não muito fácil. E teve um aluno que conseguiu fazer a sua resenha crítica mais difícil do que o texto. Tanto que ele falou, professor, eu quero falar. Professor, tudo bem, pode falar. Aí ele leu lá toda a introdução do que ele entendeu e tal. Só que era tão difícil que nem o professor entendeu. Nossa, e o professor é um doutor, hein? Aí o professor virou pra ele assim, tá bom, agora traduz isso pra mim que você falou aí. Vai querer ser bonzão, né, cara? Linguagem simples, que transmita, que o povo consiga entender. É esse o objetivo. Bom, uma coisa que aconteceu muito engraçada, e a gente tem que terminar o quadro que está muito comprido já. Nas aulas do professor Edson, de hebraico, existe um aluno da nossa sala, muito gente boa, ele é muito engraçado, né? O Ty Miller, camarada.
Ele, todas as aulas, ele leva algum docinho, leva alguma barrinha, ele leva alguma coisa pro professor, né? E ele, mas ele tá com cara de escolinha do professor Raimundo. Não, mas é verdade. Toda aula, cara, ele leva algum docinho. Às vezes ele desbaratina, coloca de costas, às vezes ele mostra a passada inteira, né? E a gente sempre dá uma risadinha com essa atitude, né? O professor vai começar a chamada, ele deixa lá uma balinha, um chocolatinho, alguma coisa. Só que o professor não gosta de coisa de banana, né? Não gosta de banana. Exigente, né? Ele gosta daquilo lá, né? Dos docinhos e tudo. E o que aconteceu? Antes das provas, a gente tem revisão. Só que como funciona? O professor só dá essa revisão se tiver 50% de pessoas que fizeram o exercício. E a gente tava com medo que muitas pessoas não tivessem feito. Então, um aluno teve uma ideia. A gente comprou... Aluno tendo ideia. A gente comprou 2 pacotes de bala, daquela mastigável, e deu uma bala para cada aluno. E a ideia era o seguinte: cada nome que o professor chamar na hora da chamada, deveria se levantar e deixar a bala em cima da mesa do professor. Vai vendo. Começou a chamada. O professor olha para a turma. Adriano. O Adriano levanta, balinha lá. Alain levanta, balinha lá. E ele começou a chamar um por um, as pessoas começaram a levar balinha. E o povo já começou a dar risada. De repente o pastor olha aquilo lá, dando risada também. Alguém mais tem alguma balinha para me dar? A turma inteira levantou, cara. E foi lá levar bala, mas foi uma cambada de gente. 60 alunos? 60 alunos levando bala, tudo, e todo mundo dando risada, mas muito atraído, tudo, né? Aí depois que terminou isso, todo mundo sentou. Esse aluno, o Ty Miller, que sempre levava docinho pro professor, encosta no ombro dele, tira do bolso uma barrinha e falou: professor, essa aqui é aquela que o senhor gosta. E aí todo mundo deu risada. E ele falou assim: só que eu lembrei que volta eu não trago pra tua esposa. Então tá aqui pra tua esposa também. Mais uma? Mais uma, igualzinho. Mas eu não sei se teu filho gosta, então eu trouxe pro teu filho também. Ele trouxe 3 barrinhas idênticas. A turma começou a dar risada. E ele sai. E vai sentar no seu lugar. Só que no meio do caminho ele vira pra trás e fala: professor, vamos ter revisão hoje? Aí foi, cara. Como não fazer a revisão? Como não fazer a revisão, cara? Isso deu muita risada, foi muito bom, cara. Muito da hora. Agora para tudo. O quê? Para tudo. Por quê? Tá explicado por que a turma B é considerada pelo professor a melhor turma de hebraico do primeiro ano. Claro que não, cara. Claro, não tem vocês nada estão cobrando o professor. Não. Olha, é nota, rapaz. 60 balinhas. Propina. Ele já é gordinho, né? Mas 60 balinhas. Cara, não fala isso. Aí você tá, cara. Não fala assim, cara, mas vai. 60 balinhas. Mais 3 barrinhas de cereal. Claro que o professor vai... Nossa, a melhor turma do primeiro ano é a turma B. Não é por causa disso. É porque a gente tirou nota melhor. Olha, não pode, hein? Comprar professor com balinha não pode, hein? Aconteceu muitas outras pérolas, né? A gente tá aguardando pros próximos episódios. Vamos trazer mais coisa engraçada e mais novidades. Vamos guardar aí. O professor Edson Nunes é o professor Girafales, né? Todo mundo leva uma maçã. Mas então, Vinícius, semana que vem, comecinho da semana, quem que tá de volta? Pastor Diego, Pastor Júnior. E nossos 2 presentes. E nós estamos esperando a lembrança de vocês, hein? É verdade. Não me venha com um presentinho furreque, não, cara. Marca a página da divisão lá, não sei da onde. Aquelas canetas que tem aquele calendário que você puxa e estraga rápido. Nada disso, não, cara. A divisão não dá esse tipo de brinde, não. Pode trazer coisa boa. Coisa boa. E a segunda coisa que a gente pediu foi uma missão nossa pra ele. Tá achando o quê? Só vocês que dão missão pra gente? Então, a nossa missão é que eles conseguissem gravar um pastor de renome falando: escolhi ser pastor. Quem sabe explicando, né? Se já explicar por que escolheu, olha, eu escolhi ser pastor por isso, já vale. E outra coisa, vocês que gostam do nosso quadro, se é que existe alguém, né, tirando os pastores Diego, pastor Júnior, teremos novidades em breve para vocês. Aguardem a nossa novidade. Então aguardem os próximos episódios do Escolhi Ser Pastor. Será, Júnior? Será que nós cumprimos a missão? Será que nós cumprimos, Diego? Será que conseguimos cumprir essa missão? Os caras deram uma missão pra nós, hein? É mole? Você tá vendo? Tô folgado demais. Tá vendo? Dando missão. Tome a missão. Então, tome. Quando eu era adolescente, eu tive uma oportunidade de estudar o livro Patriarcas e Profetas, quando estava no internato. Eu era monitor e todas as madrugadas
eu ficava de plantão e tinha tempo para ler esse livro e li por 4 horas diariamente. E depois daquele semestre, Deus tocou em meu coração e eu decidi dedicar minha vida para Ele. Eu decidi que iria usar meus dons, meus talentos e meu tempo para abreviar a volta de Jesus. E por isso escolhi ser pastor. O meu nome é Emilson dos Reis e eu sou diretor da Faculdade Adventista de Teologia do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Flawless victory. Biblecast número 52, Júnior, terminando a série Revivamento e Reforma. Isso mesmo, tivemos os 2 Biblecasts anteriores. Primeiro falamos de Revivamento, que foi Recebereis Poder. Depois Reforma, Extreme Makeover. E hoje, qual é o título, Diego? Unidos na Esperança. Sim, título, tema do Concílio da Divisão Sul-Americana, cuja ênfase, o espírito todo foi em volta de revivamento e reforma. Exatamente. Antes de começar o concílio, teve o concílio de teologia, com todo mundo da teologia da América do Sul, cujo tema era Espírito Santo, revivamento e reforma. Foi, não? Então, para coroar esse tema, hoje o tema, quem vai fazer, não será eu nem o Júnior. Nós somos os que menos vamos falar no tema de hoje, porque nós convidamos 11 pastores, Júnior, fora a gente. 11 pastores para participar do tema de hoje. E eles estão aí falando qual que é a visão deles de revivamento e reforma. Juntamente com esses 11 pastores, na verdade, juntamente com os 10 pastores que opinaram, está o 11º elemento, que é o pastor Vinícius Metzger. Opa! Que é o pastor surfista e nosso tradutor quando falamos com pastores de língua hispana. Isso mesmo. Então você já teve alguma coisa a respeito de revivamento e reforma até aqui nos 2 últimos Biblecasts, e agora você vai ver uma conclusão de tudo isso, que nós esperamos sinceramente que não seja apenas palavras de pastores, mas que sejam palavras de reflexão sobre aquilo que a igreja precisa ser, sobre quais são os desafios que nós temos, sobre o que é o revivamento e a reforma que tem que ocorrer na nossa vida. E essas foram as bases da nossa conversa, das nossas entrevistas com os pastores diretamente de Foz do Iguaçu. É isso mesmo, direto das cataratas para você. Revivamento e reforma no Concílio da Divisão Sul-Americana. A debtor to mercy alone, of covenant mercy I sing.
I come with your righteousness on, my humble offering to bring, the judgments of your holy law. With me can have nothing to do. My Savior's obedience and blood hide all my transgressions. From view. A gente quer saber qual que é a opinião dos pastores na América do Sul a respeito do que é o reavivamento. Porque cada um está olhando da sua própria perspectiva para esse assunto. Então, vários olhares para o mesmo lugar podem enriquecer muito o tema. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: o que é reavivamento? Uma boa pergunta, viu? Eu acho que uma igreja revivada não é uma definição em termos do sentimento da igreja, mas eu acho que é uma definição de uma igreja revivada seria que ver com a atitude da igreja. Uma igreja compromissada com a missão, uma igreja que está... quando eu penso em igreja revivada, eu lembro de uma visão da Ellen White que teve, né? Uma igreja que toda participativa que ela teve, cada um tinha uma parte a fazer, ninguém estava de braços cruzados, e ela até mencionou de que essa seria a igreja ideal, uma igreja que todo mundo faz alguma coisa, não só vai na igreja para querer receber alguma coisa, mas vai lá para dar, né? Doar-se para as outras pessoas. Una iglesia revivada es aquella que no necesita vamos a decir, mucha ayuda de parte de departamentales, de que vayan a capacitar, sino que vive ya el evangelismo, ¿no? Está viviendo. Son jóvenes comprometidos con la sociedad, están buscando por ahí una casa de una ancianita que está ahí, lo van, limpian, hacen servicio, ¿no? Van y llevan desayunos a personas drogadictas, en donde los jóvenes de paso están aprendiendo a que eso de ahí no es un buen camino, porque están viendo los resultados. Cuando están pintando una casita de una madrecita por ahí, pobre, una viejita, se dan cuenta de que tienen que ser gratos con sus padres. Hay cosas y esos jóvenes que viven así, actividad, son vivos, una iglesia revivada, en grupos pequeños en Perú. A eso lo llamamos nosotros grupos pequeños, que hacen todas las actividades en base a grupos cortos, grupos más chicos. Ele falou que uma igreja revivada é aquela igreja que está focada no trabalho. Não precisa de departamentais, não precisa do pastor, mas sim faz o trabalho mais direto, como por exemplo, visitar as cidades onde precisa pintar um muro, precisa arrumar uma cerca, visitar uma pessoa que usa drogas, está ali caído, então lhe trazer o café da manhã, lhe oferecer uma ajuda, também é visitar as velhinhas, as pessoas que estão próximas. O foco de uma igreja revivada é realmente fazer algo estando focado em Deus, algo que realmente não precise de mais um empurrão, mas que vem deles, porque está dentro deles, vive neles. Ok, agora para o pastor Abraham Jiménez. O que impede ese reavivamiento, na sua opinión? ¿Qué impide el reavivamiento? Lo que impide el reavivamiento es una comunión que los jóvenes no tienen a profundidad. El hecho de poder asimilar las cosas seculares produce que el joven se aleje más de eso que queremos que el joven tenga, un desarrollo espiritual integral. Y de esa manera el reavivamiento se va a manifestar en frutos para el evangelismo e o avance da pregação da palavra do Senhor. Ele falou que realmente os jovens ainda não têm um desenvolvimento, uma relação com Deus muito próxima. Então por isso atrapalha um pouquinho o convívio. Eles não têm uma profundidade em estudos, então é importante que realmente eles estejam ligados a Deus. Quando eles estiverem ligados a Deus, eles vão fazer um trabalho realmente muito bom e muito importante. E ainda para o pastor Abraham, o que é reforma, na sua opinião? O que é a reforma? La reforma es el dejar los hábitos, las costumbres, las tradiciones, todas estas cosas que hacen que nuestros jóvenes, nuestra iglesia, se aparte más de la visión que Dios ha puesto. Y es poder abandonar. Es la decisión que tenemos que tomar hoy en día de poder reestructurar producto de un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. É deixar realmente aquilo que nos impede, são costumes, ações, coisas más que nos impedem de nos aproximar de Deus, nos impede que o derramamento do Espírito Santo venha a cada um de nós. Então, a reforma para ele realmente é você ter uma ação de aproximar-se de Deus. Na minha opinião, e pelo que tenho estudado, o reavivamento
voltar à verdadeira vida espiritual, que muitas vezes tem sido perdida ao longo do tempo, coisinhas pequenas vão entrando. Então nós precisamos, como igreja, permitir que o Espírito Santo nos devolva a verdadeira vida espiritual que nos faz viver inteiramente para Deus. Bueno, una iglesia revivada, en nuestra opinión, es una iglesia que está contagiada con el Espíritu, tiene el deseo de buscar a Dios y no solo buscarlo, sino mientras lo busco, lo comparto. Pastor Vini, na tradução aqui para nós agora. O pastor falou que não é só uma igreja que está motivada, mas uma igreja que está com o foco ligado diretamente com o ministério. Então, juntando os ministérios para poder fazer um bom trabalho. O termo já sugere uma resposta. Para mim, o reavivamento tem a ver com a motivação espiritual. Uma igreja reavivada é uma igreja que tem uma motivação espiritual que a possibilita viver a religião de fato. Olha, reavivamento, tem muita igreja por aí que até pensa que está. Porque alguns confundem barulho, algazarra, uma igreja assim muito cheia de atividades com uma igreja reavivada. A igreja reavivada é uma igreja que ora, é uma igreja que comunga, uma igreja que louva a Deus, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que está integrada entre os seus membros. Os seus membros têm uma ideia de comunidade. Parece uma igreja reavivada realmente, não uma igreja barulhenta como alguns pensam ser o reavivamento. O reavivamento é despertar, né? Acordar para uma nova realidade. O reavivamento é nascer de novo. Estava morto, vamos nascer. Onde todo membro entende por que é cristão, por que está aí. E uma igreja onde cada um também tem uma relação viva com Deus. Não dependam do pastor, que não dependam da administração. Que sejam obedientes ao pastor e à administração, mas que não dependam deles. Eu acho que isso é uma das coisas que é importante. Sacred head now wounded, with grief and shame weighed down, scornful knees. Muito bem, vimos aí o que os pastores entendem por reavivamento, mas a ideia é revivamento e reforma. São coisas diferentes. Então, o que os pastores entendem sobre reforma? O que é a reforma? Vamos ouvir. Aí é que é o desafio maior. Que eu acho que até sobre revivamento o pessoal está falando mesmo. Mas sobre reforma o pessoal tem medo de falar. Para não pensar que é fanatismo, né? Então eu acho que reforma envolve, primeira coisa, a gente deixar de dizer que a Bíblia é importante e viver com a Bíblia sendo importante mesmo. Então, como é que eu sei se a Bíblia é importante para mim? É só saber quanto que eu estou lendo, quanto tempo que eu estou lendo, o que eu estou lendo, como é que eu estou fazendo minha meditação, né? Oração, o que é reforma na oração? Orar de manhã, à noite e tal, isso não é reforma na oração. Qual foi a última vez que você se ajoelhou do lado da sua cama e disse: Senhor, não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me abençoar? Qual foi a última vez que você ficou ajoelhado em oração e chorou em oração? Desesperado porque você é um pecador e não consegue mudar de vida. Então isso é o início de uma reforma. A reforma é mudar em nós aquilo que impede a verdadeira consagração, a verdadeira santificação que nos capacita para vermos a Deus. Então nós precisamos permitir a obra do Espírito Santo em nós ir nos transformando para que nós não nos conformemos com esse século, como dizia o apóstolo Paulo, mas que possamos realmente ser transformados a cada dia segundo o ideal de Deus. Bom, a reforma, na minha opinião, tem a ver com uma reorientação do entendimento das práticas doutrinárias. Uma igreja que passa por uma reforma é uma igreja que retorna às suas origens. Isso tem a ver com uma renovação de conhecimentos e de práticas. É um retorno aos estudos bíblicos. Envolve uma série de coisas. Envolve o ser humano como um todo. Envolve todos os nossos aspectos, nosso aspecto físico. E aí envolve, naturalmente, o cuidado do meu corpo. E eu não digo só esse negócio de comer ou não comer. Eu acho que muitos de nós temos mais dificuldade
em como cuidarmos do nosso corpo do ponto de vista dos remédios que estão disponíveis na natureza, ar puro, do solar, água, exercício físico, comunhão com Deus. Também do ponto de vista espiritual e do ponto de vista racional, a razão, lermos a palavra, estudarmos os livros de profecia, a Bíblia. Então, isso tudo é alguma coisa, são coisas melhores que nos conduzem a mudanças de estilo de vida. O estilo de vida não é somente aquilo que eu visto, é aquilo que eu penso, é como eu oro, é o tempo que eu dedico às coisas de Deus. São os pecados acariciados na minha vida, aqueles pecadinhos pequenos que eu vou deixando de lado. E isto é reforma. Eu tenho que reformar os meus hábitos todos, inclusive a minha estrutura mental. Reforma, depois que você desperta, você começa a ver que você tem que mudar as coisas, você tem que tirá-las da ordem, pôr na ordem de Deus, no caminho certo. Bueno, la reforma es un cambio de hábitos, en cambiar actitudes, en tomar decisiones y cumplir las decisiones. É mudar as atitudes, cumprir as decisões e fazer com que as decisões tornem-se reais na vida de cada um. A reforma é você reavaliar o que você está fazendo e por que está fazendo. Como a Helena White menciona bastante bem, é você repensar por que você faz o que você faz, por que você crê no que você crê, e é encontrar nova força para fazer o que é correto. Eu acho que um dos problemas também é isso, você já sabe o que fazer, mas você não faz. Pode ser porque você não está motivado e tudo isso. Então, reforma é voltar às suas origens, e eu acho que vai por aí. Mudar hábito, mudar a cabeça. Nasceu, agora você para de viver que nem morto. Nasceu de novo, o hábito tem que mudar agora. Morto dormia, não comia, não respirava, não falava, não fazia nada. Agora não faz sentido nenhum você nascer para continuar vivendo no mesmo lugar, a mesma coisa, os mesmos amigos, o mesmo pensamento, a mesma cabeça. Se alguma coisa não mudar na prática, se não for manifestado em termos práticos na vida, for visível, intencionalmente, você não nasceu de novo. Você fingiu, tá achando, ou não nasceu. Alguma coisa, as pessoas têm que saber, elas vão notar. É impossível se estiver num velório e um morto viver de novo, é impossível as pessoas não se assustarem. Pelo menos isso daí. Todo mundo vai saber. How can I truly show that I love you? How can I truly say how I need you? How can I really share what I'm feeling? Can I reveal my heart as I'm kneeling? Tudo bem, a gente sabe agora o que é avivamento, o que é reforma. A gente sabe que uma pessoa reformada é uma pessoa diferente, que todo mundo nota ela, nota como ela se comporta, nota como ela age. Porque ela foi reavivada, por isso ela conseguiu ser reformada. Mas a questão é que tem coisas que estão impedindo isso. Tem coisas que estão impedindo esse reavivamento e reforma, porque a gente tem falado de reavivamento e reforma há muito tempo. Sim. Certo? Só nós... Ele não acontece, né? É só nós aqui gravamos já um Biblecast já há um mês atrás sobre o assunto, e até hoje não aconteceu. Faz um mês que a gente falou nisso e não aconteceu. Aí alguém pode falar, claro que não aconteceu, porque a gente está esperando isso há anos. Exatamente. Então, o que está impedindo isso de acontecer? Por que não pode acontecer amanhã? O que está impedindo? Eu creio que muitas das nossas igrejas têm tido reavivamentos bons, uma semana de oração boa, um momento de comunhão especial, uma semana de oração jovem, seja lá como for, até uma reunião evangelística como a Semana Santa pode levar pessoas ao avivamento. Eu creio que o que está impedindo é realmente nós pensarmos que nós não estamos nesse planeta apenas para ficarmos aqui. A nossa vida nos trava. Se nós pensarmos na eternidade um pouquinho mais, pensássemos nas coisas de Deus um pouco mais, certamente nós teríamos um momento mais fidedignos, quer dizer, verdadeiro. Eu acho que é difícil falar de uma ou duas coisas, mas eu acho que uma das coisas que, pelo que eu tenho escutado aqui nas apresentações, é o secularismo. Nós estamos muito mornos, como vocês falariam, né?
muito acomodados com a vida que nós temos. Sair desse ambiente da comodidade é uma das coisas mais importantes, eu acho, que está impedindo isso agora. Porque se você pede a Deus para te falar o que Ele espera de você, não vai ser para ficar sentado vendo TV, não vai ser ficar aí na internet, vai ser para você sair. E muitas vezes você não quer escutar isso. Então você prefere ficar assim onde já está. Eu acho que isso pode ser uma das coisas. Yo creo que la reforma en la iglesia necesita de varios elementos, especialmente en los jóvenes. El elemento de ayudar al joven a conocer la enseñanza y la doctrina es fundamental. La Biblia está llena de grandes misterios que los jóvenes, si los conocieran, habría una reforma tremenda en sus vidas, especialmente las profecías, Daniel y Apocalipsis. Yo creo que el desconocimiento de algunas profecías y del momento en el cual estamos viviendo, acompañado de ese dinamismo que los jóvenes necesitan y de los buenos modelos de líderes, yo creo que producirían una gran reforma en la vida de ellos. O que ele falou é realmente que os jovens talvez não conheçam ainda as ensinanças, os ensinamentos, ensinamentos bíblicos, talvez as profecias, e que talvez se eles conhecessem isso de verdade, pudessem entender o real sentido, sim, faria uma reforma. E aí sim, nós poderíamos ter jovens realmente preparados para o desenvolvimento espiritual, para o derramamento do Espírito Santo. Pastor, na sua opinião, o que é uma igreja reavivada e reformada? A igreja reavivada e reformada. Como vai funcionar? Una iglesia reavivada y reformada es una iglesia que le va a decir a su pastor que no lo necesitan, que vaya y que abra obras, nuevas iglesias, porque ellos se van a encargar de esa iglesia y la van a mantener bien, la van a mantener bajo los principios, bajo la doctrina correcta, sin desviarse a ningún lado. Y un pastor que mira eso, entonces ha encontrado que esa iglesia irá adelante, seguirá adelante. Él la verá de lejos, pero ellos solos enrumbarán bajo el consejo, mientras él y otros de esa misma iglesia abrirán nuevas iglesias cada vez más. Esa es una iglesia reavivada. Porque ele falou que as igrejas, elas passam agora a ter uma vida mais própria, não dependendo tanto do pastor, mas elas começam a se desenvolver sozinhas e dando continuidade a novas igrejas. E o pastor, mesmo olhando de longe, vai poder estar vendo o desenvolvimento, porque elas conheceram a maturidade espiritual e fazem esse trabalho para que a igreja cada vez mais, seguindo as doutrinas e o cristianismo correto. Bom, e o que impede o reavivamento, eu acredito, são muitos os fatores. Em primeiro lugar, comprometimento com Deus. Uma igreja que não ora, que não lê a Bíblia, ou seja, uma igreja que não fala com Deus, que não ouve Deus, uma igreja que não tem comunhão com Deus, ela acaba não tendo comunhão com ela mesma. Os membros começam a ter problemas entre si. E a partir daí, a religião se torna fria e desmotivada. Eu tenho observado que em muitas igrejas, não são poucos os membros que se relacionam com elas como se fossem clientes. Eles vão aos templos em busca de uma boa programação. E se percebem que ali não oferecem uma boa programação, eles não mudam de religião, mas eles mudam de igreja. Eles mudam de endereço. Ou seja, eles não se sentem membros. Não estão ali para colaborar, não estão ali para ajudar. O sentimento religioso deles é o sentimento de um cliente de qualquer instituição que nós frequentamos. Desta forma, o comprometimento com a missão é nula. E vão ali como se fosse um grupo social qualquer. Vão ali para falar de religião, não vão ali para adorar a Deus. Essa religião, inevitavelmente, vai deixar de crecer. Bueno, yo creo que la gran lucha es que todos sabemos que tenemos que orar, pero el pecado ha afectado nuestra voluntad y aunque sé que tengo que orar, prefiero seguir durmiendo y en el caso de uno como joven, eso lo hace hacer esa oración apurada, etcétera. Así que lo que más impide es la ausencia de tiempo. O pastor falou que o que mais impede é a ausência do tempo, porque a gente está sempre correndo, então a oração sai uma oração mais rápida, a gente acaba não tendo aquela oportunidade de estar mais próximo de Deus e mostrar para
para ele o interesse, a importância que ele tem para nós. Então os jovens acabam passando por isso, por ser uma ação rápida, não ter esse contato tão aperfeiçoado com Deus. Coisas. Primeiro, não querer nascer de novo. Então quem está morto não sabe que está morto. A pessoa não sente necessidade de viver. Então falta essa noção, falta essa ciência, falta essa... como é que eu posso dizer? A pessoa, ela está consciente de que está morta. Às vezes não queremos ter essa consciência, às vezes não achamos que precisamos, às vezes não queremos, estamos conformados. Primeira coisa é que ninguém gosta de mudança. Todo mundo gosta de ficar como está mesmo. Segunda coisa, a igreja pensar que isso é um programa. É mais um programa mesmo. Todo ano lança um programa e tal, é mais um programa. Então, já que é mais um programa, vai passar isso, depois vai voltar ao normal, né? E a terceira é mudança de hábitos. Ninguém quer mudar hábito, não. Porque reavivamento também envolve uma mudança de estilo de vida, uma mudança de hábito de oração, de leitura da Bíblia, de testemunho e tal. É melhor a gente se acomodar mais um pouquinho e deixa que essa onda vai passar, né? Aí envolve umas outras coisas, tá? Como assim, filho? Você não acha que os irmãos entendem reforma só como parar de comer carne? Então, esse é um perigo, né? Porque aí pensa que, na verdade, parar de comer carne é uma coisa mais visível, né? O tempo de oração, o tempo de Bíblia não é tão visível, né? O tempo de você ser uma testemunha de Jesus mesmo não é tão visível, né? Mas envolve isso também. Reforma envolve mudança de estilo de vida. Então, por que... É só uma pergunta muito básica sobre reforma é a seguinte. Você é um adventista há 10 anos. O que mudou nesses 10 anos no seu dia a dia? Na sua comunhão com Deus, no seu estilo de vida, no seu envolvimento com a igreja, no seu testemunho pessoal, o que mudou? Então, se não mudou nada, você nem está no caminho de santificação, porque santificação é crescendo, né? É cada dia melhor do que o ontem e tal, né? Então, acho que essa é uma situação que a gente tem que levar em conta, de que nós precisamos de reforma. Só que a gente sempre pensa, não, o outro tem que mudar, o outro tem que mudar e tal. E às vezes até nós estamos conscientes que tem que mudar alguma coisa. Mas a gente usa umas desculpas esfarrapadas, né? Mas aí não é bem assim. Não, mas é que eu tava com fome. É porque eu gosto. É porque não sei o quê. E aí a gente dá umas desculpas, né? Não, o pastor tem que pregar o evangelho. Eu tô dando meu dízimo, né? O líder da igreja tem que fazer alguma coisa. Eu estou aqui, eu estando presente, já estou ajudando na missão. Não é? Então, esse envolvimento de cada um e realmente fazendo a reforma. Então, você falou aí, negócio de carne. O negócio de carne é uma coisa pequena, mas é uma coisa importante também. Mas não é questão de julgamento, de nada. Só que a tendência nossa é a seguinte: se eu sou forte num ponto, eu condeno os outros porque eles não são fortes no meu ponto. Então, reforma envolve Bíblia, envolve oração, envolve testemunho, envolve estilo de vida, envolve comprometimento com a missão, envolve participação na igreja e envolve a busca pelo poder, porque os milagres maiores estão para vir. Mas espera aí, vai demorar quanto tempo? Nós temos que pedir isso agora. Not to us, but to your name alone be all the glory forever. Vocês viram aí, tanta coisa que impede o reavivamento, gente. Eu quero que você pense na sua vida, pense em você aí, o que está impedindo o reavivamento na sua vida. E agora, pensando nisso, você reflita comigo, o que seria uma igreja reavivada? Como que seria a igreja, uma igreja que pratica esse reavivamento e reforma? Como é que é essa igreja? Qualquer cara dessa igreja, né? Se você tirasse uma foto do futuro dessa igreja revivada e reformada, o que você veria nessa foto, né? O que você veria nessa imagem? Bom, uma igreja que está reavivada vai ter todos os ministérios funcionando. Não vai ter só um ou dois planos de trabalho, vai ter muitos. Até vai ter problemas de conciliar os horários, porque todo mundo vai estar fazendo coisa. Eu acho que essa é uma igreja reavivada, que, como dizia, não depende de que o pastor esteja aí com o chicote, os irmãos já tenham suas próprias iniciativas
Eu acho que essa é a melhor forma de ver que uma igreja está reavivada. Imagino que uma igreja reavivada e reformada, ela voltaria ao modelo da igreja apostólica, quando viver para Cristo seria o ideal da igreja, ou seja, o verdadeiro cristianismo de viver e pregar a Cristo seria quase que como uma respiração da igreja. E com isto, então a igreja ela estaria focada na consagração, no testemunho, não é? E uma igreja que estaria crescendo continuamente por ter a atuação do Espírito Santo e por ter se esvaziado do eu e viver inteiramente para isso. Acho que o exemplo seria a melhor resposta. Eu queria usar como exemplo a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Era aquela igreja que tinha um fervor religioso muito forte, associado a um estudo continuado das Sagradas Escrituras. Eles oravam diariamente e comungavam uns com os outros de casa em casa, diz a Bíblia. Aquela igreja crescia aos milhares todos os dias. Era uma igreja que a Bíblia caracteriza como uma igreja que viveu a influência direta do Espírito Santo. Essa igreja é a igreja reavivada, é a igreja reformada. E agora, nesses tempos finais, uma igreja revivada é uma igreja que, além de ter o Espírito Santo, está motivada para dizer assim, não estamos contentes com esses 100 membros aqui. Nós queremos 200, ou queremos fazer uma nova igreja, ou queremos atingir uma nova rua, um novo bairro. Essa visão de missão. Essa é uma igreja revivada. E uma coisa que eu pensei, que seria assim interessante, é o que eu vi agora na UAP, na nossa Universidade da Argentina. Eles têm lá 60 grupos missionários. Quem organiza isso? Ninguém organiza. Os jovens se juntam, vamos fazer trabalho missionário. E eles inventam alguma coisa para fazer. Quer dizer, essa iniciativa, igreja revivada não é assim, não, vamos esperar que os nossos líderes estejam revivados, que o nosso pastor, que o nosso ancião esteja revivado. Igreja revivada é alguém que está todo mundo envolvido. Bueno, yo creo que la iglesia la conformamos las personas, tenemos que animar a las personas individualmente a buscar al Señor y luego intentar ser relevantes en la comunidad. Si el Señor está con nosotros, vamos a intentar buscar las maneras de estar con la gente, y si estamos con la gente, vamos a ser relevantes en medio de la comunidad. Ele falou que nós devemos estar ligados a Deus para então estar ligado com a comunidade, e para que seja relevante esse trabalho mesmo, você tem que estar ligado à comunidade. E aí, estando ligado a Deus e com a comunidade, você vai fazer com que o trabalho realmente aconteça de uma forma que mude a vida das pessoas. A juventude que está estudando a Bíblia, está orando e está trabalhando. 3 coisas, 3 pontos: missão, comunhão e ação. Olha, essa é uma tremenda pergunta, eu acho que eu não sei responder. Porque eu não vi essa igreja ainda. Como eu gostaria de vê-la, para dizer para você como ela deveria ser. Sonho, né, cara? Sonho, esperança, certeza. A Bíblia fala, isso vai acontecer, já está acontecendo. Nós temos muitos jovens. Isso daí se manifesta se torna visível para mim quando eu vejo a igreja usando de tudo que ela tem para fazer aquilo que ela tem que fazer. Está usando as pessoas, ela está usando os meios, está usando a mídia, o Biblecast, o Twitter, a vida, o trabalho, o emprego, o estudo, a sua rede de contato, real ou não. Tudo que ela pode, ela está fazendo. Ela está viva e ela quer cumprir a missão de Deus. Nós estamos saindo agora, o pastor Mark Filho acabou de falar, muitas gerações vieram, cresceram, foram embora. E a pergunta é a seguinte: quantas mais vão ter que passar para a gente entender que o negócio é com a gente? Então nós temos que fazer essa coisa acontecer. Ou vai ser mais uma. Eu não quero ser mais uma. Estamos aqui para ser a geração. Gente, o que a gente acabou de ouvir foi espetacular. É um chamado de Deus para você que faz parte dessa geração. A gente sempre pensa que é a última geração que vai resolver os problemas, mas você pode ser a última geração. Você pode fazer parte da geração que pediu o poder do Espírito Santo, que se reavivou e reformou este mundo. É engraçado, Júnior, que às vezes a gente vive como se fosse a última geração do ponto de vista da esperança. Todos nós queremos ver Jesus voltar. Todos nós achamos que será a nossa geração que vai ver isso. Mas nós não temos agido como se fôssemos a última geração a levar essa obra a cabo. A última geração a viver o reavivamento e a reforma. É isso que a gente precisa. Viver
hoje encarar essa geração como sendo a última, sendo nós esta última geração. Que Deus abençoe você. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus. Habita em mim. Amor. É isso? É isso? Acabou do Joãozinho aqui ainda. Acabou do Joãozinho ainda, meu. Acabou do Joãozinho. Pastor, obrigado pelo... Acabou a bateria? Não, pastor, só fala uma frase aqui pra nós. Fala assim, ó, eu sou o pastor do Dociso Clóvis e secretário da União Central. Ah, tá gravando aí. Tá gravando aí já? Tá gravando já. Tá, mas tá bom na foto aí e tal? Tá bom? Tá bem. Obrigado. Yes, thank you so much. Thank you. Nessa força. Valeu, pastor. Qual esse programa que você tá gravando? Esse aqui é o Biblecast. Vamos lá, pastor. Mas eu não entendo português, não. Você pode falar português. Eu morei no Brasil. O cara é fera. Então tá resolvido. Então tudo certo. Multicast nós não falamos ainda, hein? Hã? Não falamos no Multicast ainda. Ai, você me fez pular um Multicast, meu. Você pulou, eu tentei entrar nele, você xingou. Xinguei. Você xingou. Eu fui, você não veio, brigou, falei, que diabo é esse? Foi. Tá, não vou falar de Multicast essa semana, não. Tanta coisa pra falar.
Deixa essa conversinha lá no fundo. Vou deixar ela lá no fundo. Os caras vão ver eu falando que não vai falar de podcast hoje, não. Essa parte você troca, né? Vamos falar frases legais aqui pra ficar lá no fundo. Tá bom, agora eu vou colocar tudo isso aqui. Ô, Dalmo, eu vou falar do Multicast. Fica calmo. Não, o Multicast tá todo poder. Né? Tá todo poder, o Multicast. Não, e tem mais. O Multicast é o seguinte: os caras estão achando que tem muito download, né? Então. Deve estar errado, né? É a mesma sensação que eu tenho desde o começo do Webcast. Eu sou o Dalmo da história e o Júnior é o Fernando. O Fernando não acredita, o Júnior também não. Eu não acredito até hoje. Apesar que o nosso foi crescendo. Que eu peguei confiança depois que eu usei outras ferramentas pra comparar. Não, a gente tem milhares de contadores aqui, tudo instalado. É verdade. Muito que bem, gente, não perca o Multicast. Toda semana você pode estudar a lição da Escola Sabatina de maneira diferente. É muito legal, é muito interativo. Os caras estão começando a inventar coisas novas, os programas deles. Você viu lá? O fail da semana. Tem uns quadrinhos. Tá todo poder, gente. Então, portalmaranata.blogspot.com. Enquanto eles não tomam vergonha para comprar um endereço para eles. Vale a pena. Lição da Escola Sabatina em podcast Multicast. Aí está. Você sabe que eu estudo a lição por eles. Não fala isso, meu. Você sabe que eu recapitulo a lição por eles. Não. Você não pode falar com essas palavras que as pessoas vão entender que você não estuda a lição, meu. É lógico que eu estudo. Tem que trocar e falar recapitulo. Hein? Vamos lá. Se um Gremlin ouve isso, ele entende tudo errado. Sou Edilson Valiante, um herói do Biblecast.